Oi, gurias, boa noite. Eu sou a Diana Golar e eu estou aqui para a gente começar a dividir várias coisas maravilhosas sobre o nosso universo feminino, principalmente sobre a gente, como a gente se cuida, como a gente se vê, sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente ama, sobre o que nos faz feliz e o que nos coloca para baixo. A gente vai trocar dicas, dividir momentos, nos apoiarmos, dividirmos grandes vitórias, se Deus quiser, não é mesmo? E assim, eu sei que tem muitas pessoas que, assim como eu, são empreendedoras, né? Hoje eu sou empreendedora no ramo da estética, né? Tanto de palestras, cursos, quanto eu tenho um espaço também. Então, eu sou autônoma, né? Empreendedora. E eu sei que essa minha realidade é a realidade de muitas outras mulheres de segmentos variados também. E eu sei também o quão difícil é a gente se manter no up, lá em cima. Então, esse espaço é pra gente dividir, pra gente se apoiar, pra gente se empoderar, pra gente lutar pelo que é nosso, fazer a diferença. Com certeza a gente pode muito fazer a diferença, né? Eu sei que às vezes, assim, a gente começa em momentos da nossa vida que são diferentes, né? E às vezes a gente não tem, né, tantos privilégios financeiros para correr atrás das nossas, de tudo que a gente gostaria, de fazer algumas capacitações, de ter nosso próximo empreendimento bem sucedido já desde a abertura. É difícil, é bem complicado, assim, mas eu acho que aqui a gente vai encontrar muitas mulheres com dificuldades e muitas mulheres com cases de sucesso, né? Então eu acho que a gente conseguindo se apoiar, fazer uma rede de apoio, uma rede de troca, a gente vai muito mais longe. Cada vez mais, aliás, eu tô descobrindo que sozinho a gente não chega em lugar algum, né? E a gente é motivado por coisas diferentes. A gente é motivado por dinheiro, a gente é motivado pela família, por filhos, por realização profissional, pessoal, enfim. Aqui atrás eu tenho um pouquinho da minha história, né? Eu quero dividir com vocês, quero saber de vocês também, a história de vocês. Essa vida nossa de empreendedorismo, ela é uma inconstância muito grande, né? Então eu acho que é um tema enriquecedor pra gente ficar aqui trocando, se divertindo, fazer várias lives e conversar muito. Ó, hoje aqui, por exemplo, tô aqui no meu chazinho. Quem tá aqui, ó, meu baby comigo, que é um principal fator que me deixa muito motivada, muito feliz, né? Então, assim, nem tudo na nossa vida são flores, né? Na verdade, por exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, onde eu era babá. Fui babá dos 10 aos 12 anos de idade, mas antes disso, quando eu tinha 6 anos, que é a idade que o meu filho hoje tem 6 anos, na idade dele, na minha escola, a minha mãe, é o seguinte, quando eu tinha 6 anos, minha mãe cozinhava muito bem nessa época, muito bem. E aí ela fazia vários salgados, essas salgados de festa. E aí a gente precisava, né, eu vim de uma família muito humilde, e a gente precisava ganhar dinheiro. Precisava ganhar dinheiro. O que eu vou fazer, né? A gente tinha que ajudar minha mãe de alguma forma. E eu me lembro que nessa época, minha mãe fazia esses salgados e ela fazia uma marmita, sabe? E eu levava pra escola com 6 anos e eu vendia todos aqueles pastéis salgados. E eu só voltava para casa depois que eu tinha vendido tudo aquilo. Às vezes faltava, assim, tipo, uns 2, 3 ali dentro daquele potinho. Eu ia pela vizinhança, quem tivesse na frente, ou eu vizinho aí, tu aí, né? Um pastelzinho, tinha gente que não aguentava mais meu pastel a semana inteira. Mas era isso, eu só voltava para casa quando eu tinha vendido tudo, né? É engraçado, porque com 6 anos é uma determinação que eu não sei nem de onde veio, mas veio. E eu só voltava pra casa depois que eu terminava de vender tudo aquilo. Toda faceira, ficava toda faceira. Mas e aí, eu fui ficando mais velha. Aí com 10 anos de idade, eu fui ser babá. Dos 10 aos 12 anos de idade. E aí foi ótimo, né? Eu fui babá da Chayane, hoje é uma mulher linda, maravilhosa. A guria tem 2 metros de altura, sei lá, eu maravilhosa. Mas assim, naquela época eu me lembro que eu adorava, porque eu tinha o meu dinheirinho, então eu comprava as minhas coisinhas já com aquele dinheiro que era do meu trabalho. Enfim, era muito prazeroso eu já poder prover aquilo pra mim. E aí, assim, enfim, né? Eu fui crescendo, amadurecendo, estudando, né? Sempre tive que trabalhar para prover o meu estudo, que eu tenho certeza.
E eu tenho certeza que, assim como eu tive que pagar os meus estudos, muitas de vocês também tiveram que prover, né, os estudos de vocês se autossustentarem, né, diferentes problemas vocês tiveram que superar, né, então, assim, na verdade eu tô super acostumada, porque como eu vim de uma família muito humilde, eu sempre tive que pagar meus estudos, eu tive que pagar meu inglês, eu tive que pagar minha faculdade, eu tive que pagar, enfim, tudo que eu tive que estudar, tudo que eu tive de estudo até hoje, eu sempre que subsidiei, né? Nunca tive assim, um pai, mãe, que não por falta de vontade da minha família, não, longe disso, é porque realmente eles não tinham condição. Então eu tinha que me virar. E eu queria muitas coisas na minha vida, como eu quero muitas até hoje, e eu, tem que ralar. Tô nem aí pro que penso, pro que digo. Eu baixo a minha cabeça, eu botar aquilo na minha cabeça, eu baixo a minha cabeça e vou até o final, sabe? Não. As pessoas pensam diferentes e eu tento não me deixar contaminar por pensamentos diferentes ao meu, né? Não é, assim, certo e errado, mas assim, se eu quero uma determinada coisa, aquela palavra difícil não me impossibilita de correr atrás daquilo. Tu entendes? Por exemplo, sei lá, quando eu fui fazer meu MBA, né, minha especialização em marketing, todo mundo falava, nossa, é muito difícil, né, você fazer na FGV é muito difícil. Eu fiz lá na Getúlio Vargas, no Fundação Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro, e todo mundo dizia, Diana, é uma coisa muito difícil, Getúlio Vargas. Falei, então tá bom, é lá que eu vou fazer a minha especialização. Por quê? Se eu me dedico meu tempo para trabalhar, o meu filho tinha 1 aninho de idade. Eu pensava assim comigo, não, calma aí. Se eu não fizer agora, foi bem na época que veio a crise. Eu falei, eu vou fazer, vou garantir o meu estudo, porque o que vem depois eu não sei nem se eu vou ter dinheiro pra pagar, então vou garantir agora. Então, não bota dificuldade que eu vou lá e faço. Se for difícil mesmo, vai exigir um pouco mais de mim, de ti, mas a gente tem que fazer. Não é porque uma pessoa achou difícil que aquilo tem que ser difícil pra você. Você tem que tentar para poder avaliar o seu grau de dificuldade e não se deixar influenciar pelas opiniões que não são a sua. Tô falando na questão negativa, né, gente? Né? Se automotivar, né? Se desafiar, que muita gente gosta de desafio. E assim, na nossa área, né, de autônoma empreendedora, a gente tem que fazer isso constantemente. A gente tem que se automotivar constantemente. A gente está se desafiando constantemente. A gente aposta em coisas que muitas vezes as pessoas nem vislumbram aquilo, né? Então a gente tem sim que manter um grau de motivação muito alto. A gente às vezes tem que fazer aquele ouvidinho assim, sabe? Carinha de sorriso. E deixa falando lá e segue aí. Sabe aqueles cavalinhos que tem, que você vai assim, aqueles cavalinhos correndo lado a lado? Então, às vezes, aqui, você tem que botar a mãozinha aqui, senta. Como diz aí, dá pau lá da minha terra. É assim, correr rápido atrás dos seus objetivos, né? Sou gaúcha, sou de Porto Alegre, então lá nossas gírias são bem diferentes. Atualmente eu moro aqui em Recife. O que eu quero dizer pra vocês com tudo isso? Que a gente pensa diferente, a gente vai encontrar ao longo da vida pessoas que pensam diferente da gente, épocas que a gente muda, né, nossas motivações, épocas que a gente tá fazendo escolhas diferentes das de hoje, e na verdade é o seguinte, né, tudo na vida são ciclos, todos os ciclos, por exemplo, tem épocas que você gosta de uma determinada cor, às vezes você muda a sua cor preferida. Parece ser preto e vai ser amarelo. E aí, qual o problema? Até eu tava vendo uma questão que eu acho injusta, que por exemplo, uma coisa que eu acho assim injusta por exemplo, assim, a gente quando é criança, né, a gente faz isso também com cuidado, aliás, pra você não fazer isso com seus filhos, a gente colocar uma pressão, o que você vai ser quando crescer, o que você vai, qual é a profissão que você vai ser, a gente já coloca uma pressão, que a criança que tem 6 anos de idade tem que decidir o que ela vai ser daqui a 15 anos, gente. É injusto. Se você puder, você tenta driblar isso, porque é muito forte. Na verdade, deveria ser assim, de que forma você quer iniciar a sua vida profissional, né? Por exemplo, porque a gente, ser humano, a gente gosta de fazer mil coisas. E às vezes a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai mudando de opinião. Tipo, hoje eu adoro amarelo, amanhã eu quero gostar de preto. Hoje eu adoro fazer, sei lá, culinária, adoro culinária. Que é mentira que eu não gosto.
nossa, é uma negação. Mas assim, hoje eu cozinho muito bem, quero trabalhar com isso. Aí, daqui a um ano eu digo, não, eu não quero mais. Agora eu quero trabalhar com moda, eu quero ser consultora de moda. Nananana. Daqui a outro ano eu digo, não, agora eu quero trabalhar com cosméticos. E aí eu quero, minha fonte de renda vai ser provida daí, porque é uma coisa muito prazerosa. Você se descobre fazendo várias coisas em várias fases diferentes da sua vida. E tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Você não é obrigado a gostar só de uma coisa. Você gosta só de uma cor? Você gosta só de uma comida? Não, e tá tudo bem. Tá tudo bem. As escolhas nossas são sazonais, são por épocas, né? E tá tudo certo. Mas, por exemplo, e o lado bom disso tudo, por exemplo, na questão do empreendedorismo, é você saber utilizar essas fases a seu favor, né? A você fazer suas escolhas, a você, como é que eu vou te dizer? Planejar e executar coisas diferentes, né? Coisas que você tem o domínio para fazer ou você tem o prazer de fazer. Porque se você tiver o prazer de fazer tal coisa... Meu amor, pode botar o grau de dificuldade que for que você vai lá e toca a ficha. Diz aí pra mim se não é verdade. É verdade, neném, é verdade. Então, é o seguinte, não se cobra tanto quando você for fazer escolhas, mas óbvio que não vai ficar, né, todo mês mudando. Vai seguir aquilo, mas eu quero dizer que não tem nada de errado se você mudar de gosto ao longo da sua vida profissional. Tem gente que vai lá e faz advocacia e nunca fez uma petição na vida, porque depois que fez, simplesmente o que acontece? A pessoa vai trabalhar com gastronomia, arquitetura, enfim. E aí é o seguinte, às vezes a pessoa fez aquela escolha não por vontade própria, às vezes a pessoa fez aquela escolha porque o pai queria, a mãe queria, foi um desejo que nunca foi realizado, aí você vai lá com aquela pressão, você foi e fez aquela escolha e fez algo que você não queria fazer para agradar alguém. E você ficou como? Uma dica que eu dou, isso não é egoísmo, gurias, não é egoísmo. É você se colocar em primeiro lugar. Você se colocar em primeiro lugar. Às vezes, sabe o que eu acho que tem que fazer com isso? Tem que fazer um mantra. Tem que fazer um mantra pra mulher acreditar que primeiro tem que ser ela em primeiro lugar. Por quê? Porque uma mulher que se sente... Olha lá, hein? Uma mulher que se sente autoconfiante, que se sente amada. Amada não quer dizer que alguém tem que amá-la. Tem que dizer ela mesma, amor próprio que eu estou falando aqui, se amar. Ela se sente realizada, ela se sente empoderada, ela se sente segura. Meu amor, ela vai à lua. Ela vai à lua, presta atenção no que eu tô falando. Como diz um ditado lá da minha terra, quando a mulher se pinta, ela quer guerra. Mas eu tô brincando, mas é sério. Olha só, quando a gente trabalha a nossa autoestima, quando a gente tem certeza do que a gente tá fazendo, quando a gente... Não só da vida profissional eu tô falando aqui, tá? Da vida pessoal também. Quando a gente, por exemplo... Aí um dia não acordou legal, e aí a gente faz algumas coisas, né? Pequenas estratégias pra gente, de alguma forma, tentar driblar até nossa própria baixa, nossa desmotivação, nossa insatisfação com alguma coisa, que aí depois lá na frente a gente vai ver como é que a gente vai identificando se a gente tá insatisfeito ou não, mas enfim. Quando a gente acorda, num dia de baixa, a gente tem que usar algumas estratégias, simples ou não, depende do grau de insatisfação, depende do quão desmotivada a pessoa acordou, pra fomentar aquilo, pra melhorar aquilo, né? Então, assim, porque a gente... Tem dias que a gente tá um pouco mais... A gente quer, assim, não ficar um dia dormindo, de repente ficar um pouco mais sozinha, mas tem dias que não. Tem dias que a gente quer acordar, levantar, ir pra luta, trabalhar, gerar, fomentar nossos negócios e a gente não consegue por algum motivo, né? Às vezes a gente se embarrera, a gente meio que paralisa. Às vezes o problema pode ser nosso, de fato, uma falta de motivação nossa, ou às vezes é alguma coisa próxima a gente, ao nosso universo, e aquilo nos influencia, né? A gente toma pra gente aquilo. Então a gente tem que, ao longo aqui a gente vai construindo tudo isso, mas a gente vai tentar identificar
quais problemas são nossos e como que a gente pode melhorar tudo isso, como que a gente pode não se sabotar, porque a gente às vezes se sabota, como que a gente identifica tudo isso para nunca perder o nosso pique. Tem dias difíceis? Tem dias difíceis. Se manter no up 100% lá no alto é para poucos. Tem dias de baixa? Muitos. A mulher que me dizia que trabalha só no up, só lá em cima, vou querer conviver para entender. Não é impossível. Não é impossível. Só que é uma coisa difícil, porque todas nós, até hormonalmente falando, tem o nosso ciclo, né? Nosso ciclo traz várias transformações hormonais de humor, de disposição, né? Às vezes naquele ciclo tem mulher que fica chorosa, tem mulher que fica irritada, tem mulher que fica pra frente. Cada uma responde de um jeito, né? E cada uma se motiva, né? O que me motiva não é o que te motiva e assim vai, né? Mas o que eu acho legal é que a gente vai poder trabalhar aqui coisas que me motivam, coisas que te motivam, tu vai ter que me dizer, eu vou ter que te contar e a gente vai fazer aqui um momento de troca. Eu te ajudo e tu me ajuda e a gente, ó, fecha o círculo e não tem pra ninguém. É a mulherada se fortalecendo, se empoderando, tomando o lugar que ela quiser. A gente adora falar isso. Adoro falar isso, que você pode ter o lugar que você quiser. Não deixe ninguém plantar a sementinha e dizer aonde que você tem que estar, o que você tem que fazer. Você determina. E uma coisa que eu acho interessante nisso tudo que eu tava falando, mas, né, é como que às vezes é engraçado uma definição, tipo assim... Eu tava conversando com umas amigas esses dias, eu falei isso agora e me lembrei disso, então hoje eu vou falar aqui. Mas assim, não deixe ninguém plantar a sementinha e dizer o que você quer, o que você tem que fazer. Isso aí parece uma bobeira, mas é uma verdade, né? Às vezes eu acho que é uma coisa fácil, mas eu não sei o teu grau de dificuldade. O que é fácil pra mim pode não ser pra você e vice-versa. Então a gente também tem que ter um pouco de cuidado quando a gente for falar nisso, né? Mais uma coisa, gurias, eu assim, ó, digo com muita certeza, empreender não é pra todo mundo. É uma coisa difícil. É sério, é uma coisa muito difícil. Então, assim, você tem que trabalhar o seu autoconhecimento, você tem que ter uma disciplina enorme, você tem que trabalhar a sua autoestima, você tem que trabalhar motivação, você tem que trabalhar demérito, né? Demérito é uma coisa muito importante que a gente vai falar aqui, mas, assim, tem que trabalhar tudo isso, tem que trabalhar em você, atividades em grupo. Outra coisa, as oscilações de um empreendedor, né, que são inúmeras, e uma delas é a questão financeira, né, que eu sempre digo o seguinte, ó, existe o funcionário que é o funcionário padrão, carteira assinada, existe o profissional que é o empreendedor, porque assim, tem pessoas que não conseguem saber se administrar se não tiver um salário fixo, né, que é bom, ótimo, maravilhoso, mas tem gente que não se enquadra naquele padrão de empresas, né? Por mais moderna que seja, tipo um Google da vida, mas você tem que ter demanda, você tem que entregar, né? Entregáveis ali naquele período, enfim. Ser mandado, vamos dizer assim. Então, tem pessoas que têm esse perfil e tem pessoas que não têm, que aí vão ser empreendedores ou por uma vontade nata ou por não ter o perfil carteira assinada, né? Independente de qual seja, é um perfil empreendedor e ele também tem que ser respeitado, porque tem tantas qualidades e tantas exigências que você tem que ter para ser um empreendedor. Não é fácil não, gurias, vocês aí vão começar a dividir comigo, não é fácil não, mas uma outra coisa que a gente pode jogar ao nosso favor, né, mulheres, é o seguinte, é a nossa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma grande vantagem feminina, porque a gente consegue pensar várias coisas, a gente consegue administrar várias coisas, então a gente, ó, ganha muitos pontinhos tendo essas habilidades. Por exemplo, olha, eu vou contar um caso aqui que eu acabei de me lembrar, que é o seguinte, eu trabalhava na Oi e em 2016, eu me lembro dessa história, e eu tinha um colega, o nome dele é Diego, e
disse assim pra mim, sempre na hora do almoço, eu era a única mulher na equipe, né? Era uma equipe masculina e eu era a única mulher. Adorava trabalhar lá. E aí, sempre na hora do almoço, ele falava, vamos almoçar em tal lugar, né? A equipe ficava combinando lá o almoço. E eu sempre dizia assim, hoje eu tenho que fazer. Tá, vamos, mas eu vou sair antes porque eu tenho que resolver um negocinho ali. Ou então eu já encontro vocês lá, eu vou passar ali no banco antes. Aí teve um dia, na hora do almoço, que ele falou assim, Diana, tu nunca almoça com a gente todo o tempo do almoço. Eu falei, Diego, eu tenho 1000 coisas pra fazer na hora do almoço. Uma delas é almoçar. Aí ele, não, pelo amor de Deus, você tem que sentar e comer. Eu falei, Diego, sou mulher, sou mãe e sou estudante. Então, meu amor, a 1 hora do almoço, que pra ti é um descanso, pra mim é hora de fomentar. Eu vou pagar uma conta, eu vou na farmácia, eu vou comprar alguma coisa que meu filho precisa, vou comprar o presente de aniversário da festa que meu filho vai no final de semana. Minha Nossa Senhora! Um homem não tem noção da capacidade que a gente tem de passar 1000 coisas ao mesmo tempo. E digo mais, meu amor, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e com excelência, com qualidade. Eu acho difícil a gente encontrar uma mulher que diga assim, não, eu não consigo. Se eu tô só escrevendo isso aqui, eu fico só escrevendo. Minha filha, se você tiver num ambiente, num restaurante, que tiver alguém falando um pouquinho mais alto, que tu tá aqui almoçando com a tua amiga, tu já escutou toda a conversa do lado, sem querer, não é uma coisa assim, proposital, mas tu tá ali, mas a nossa capacidade é tão boa, é tão lá na frente, que a gente consegue fazer isso. Eu tô aqui almoçando, daqui a pouco, poxa, eu tô aqui, eu falei, opa, né? Tu tem que até se concentrar de volta no que você tá fazendo para não ficar prestando atenção naquela conversa alheia. Mas capacidade você tem de fazer toda essa conversa, opinar e ainda ficar cuidando ali do lado, se bobear até opinar lá no assunto do outro. Porque isso é uma verdade. Um dia eu tava conversando com as minhas amigas sobre isso. A gente tem essa capacidade. A gente tem essa capacidade. Aí agora, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e a gente tem que saber jogar isso ao nosso favor, né, mulherada? Vamos lá, né? Agora, outra coisa aqui, raciocinando aqui, é questões de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Gente, tu tem filho? Eu tenho. Como a gente se descobre depois que tem um filho? Tu não tem mais 24 horas, tu tem 48, criatura. Não é possível, porque tu não... Assim, sinceramente, administrar uma vida corrida, uma vida empreendedora, com faculdade, com filho, com casa, com marido, com tudo e mais um pouco trabalho, não é uma coisa fácil, não é uma administração qualquer de rotina. Você tem que, sim, assim, você tem que ter uma disciplina muito grande e outra, né, você se doa muito, porque você tem ali uma criança que depende de você, independente do tamanho dela, são fases diferentes que a criança tem, mas que a gente, mãe, tem que ficar lá dando uma assistência, né, provendo, a criança ela é dependente de ti, né, por exemplo, no primeiro ano de vida, é totalmente dependente, não tem nada que a criança faça sozinha, minha gente, nem dormir. Eu passei um trabalho incrível com meu filho, nem dormia, ele dormia sozinho. Então, com certeza... Agora eu vou dizer uma coisa, sabe que eu acho assim, quando a gente quer, a gente faz, né? Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Isso é uma frase que eu gosto muito de usar. Quando o meu filho era bebê, eu estudava de madrugada, quando eu tava dando mamar pra ele, ele terminava de mamar, e eu botava ele assim, né, pra fazer aquela parte do arrotinho e tal, e aí ali... Eu tava escorada já aqui no sofá, já quase, às vezes quase dormia, quase não. E eu lia, eu estudava os conteúdos do meu curso, eu estudava ali com ele aqui. E assim, eu sabia que eu já tava esgotada, mas eu tinha que ler aquilo em algum momento. Então eu usava aquele momento, porque eu sabia que eu teria que ficar ali pelo menos uns 20 minutos e que ele, né, ele tava quietinho aqui, então eu usava aqueles momentos para fazer as minhas leituras e eu ganhava um tempo absurdo, porque quando a gente, no primeiro ano de vida, vamos lá aqui, tô falando assim, no primeiro 6 meses da criança, a gente tem que ter uma disciplina, cara, assim, às vezes até perturbadora, porque senão, assim, se você
por exemplo, eu tirei uma licença maternidade, mas eu estudava. Então, assim, se você não consegue se fazer né, ter uma rotina, uma disciplina, você às vezes se perde naquilo, né? Então, assim, e ter uma disciplina pós-maternidade não é uma coisa simples, né, gurias? Vocês acham simples? Eu não achei. Eu, assim, eu consegui ter uma boa rotina pós-maternidade porque eu me disciplinava muito. Eu acordava lá, já botava. Quando acordava. Tava cedo, que às vezes nem dormia, né? Vamos lá, nem dormia. Mas aqui, 6 horas da manhã, ia, tomava meu banho, passava meu rímel. Gente, um rímel dá uma força na mulher, que é uma coisa maravilhosa. Passava meu rímel, aí tomava meu café e aí eu seguia. Eu seguia pra rotina, né? Eu não tinha babá, não tinha empregado o dia inteiro na minha casa, eu que me virava com meu filho, né? Então, assim, tinha que fazer comida, tinha que fazer... Mas sabe o que eu fazia? A primeira coisa que eu fazia com ele, dava mamazinho, eu fazia tudo direitinho com ele, ia pra rua, ia fazer a minha caminhada ou a minha corrida na praia, aqueles carrinhos, meu carrinho era um trambolhão, mas eu era um confortável para o bebê, é isso que interessava, né? Então eu ia correr na praia ou fazer minhas caminhadas empurrando ele, porque aquele momento ali era a minha válvula de escape. Gurias, na maternidade, na verdade para toda a vida, você vai ter que ter uma válvula de escape, mas quando você ali na pós-maternidade, você tem que ter uma válvula de escape. Obrigatoriamente, seja qual for. Só não vai ficar comendo, né, 1 quilo lá de sorvete, que daí, minha filha, o negócio desgringola. Se bem que eu fiz um negócio na minha amamentação, eu usei uma desculpinha. Sabe aquele lance de comer canjica pra dar leite? Eu comia 1 quilo de canjica por semana. Tá? Foi a minha desculpinha. Não foi minha válvula de escape, mas é porque de madrugada, leitura, chorinho, eu já não ia dormir mesmo, então eu ficava ali comendo e lendo. Eu adorava. Enfim, deu certo, foi tudo bem, estamos aqui, meu filho tá vivo, deu tudo certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu tinha essa válvula de escape, e que a gente tem que criar alguma válvula de escape, não só naquele período pós-maternidade, que foi um período muito difícil pra mim. Eu sempre fui uma mulher que fiz várias coisas ao mesmo tempo, e sempre as pessoas falavam, até hoje, gurias, até hoje eu falo assim, mas tu não para quieta. Às vezes eu posto um negócio que eu tô no CrossFit, aí eu posto que eu já tô na faculdade, aí eu posto que eu tô não sei o que, eu tô num curso, tô na palestra, eu tô ali com a minha amiga, eu tô com meu filho, aí eu só fico lá, eu fico, mas meu Deus, tu tá multiplicando, guria. Às vezes falam pra mim, mas é porque é o seguinte, eu considero, na verdade, que eu administro bem o meu tempo e eu me proponho a fazer, hoje em dia, não foi sempre assim, mas hoje em dia eu me proponho a sempre reservar um período pra mim, né? Então, gurias, isso a gente vai trabalhar aqui, a gente vai conversar muito, que é o demérito. As mulheres acham, principalmente que depois que tem filho, é só aquilo. Não leem mais, não malham, não se cuidam, não cuidam da sua aparência, não dormem direito. Gente, organizando, dá pra fazer um pouquinho de tudo, né? Mas assim, a questão do demérito na maternidade é uma coisa complicada, porque às vezes você não consegue ler 2 páginas de um livro porque você se culpa porque você não tá lá com seu filho. Eu sei, porque eu fiz isso há muito tempo, por isso que eu tô falando com propriedade, que eu me sabotei por muito tempo até eu entender que quantidade de tempo com meu filho não era qualidade. E aí eu aumentei tanto o meu tempo para mim quanto a minha qualidade para ele. E aí, meu filho, foi chuchecho, chuchecho. Brincadeiras à parte, mas deu super certo. Por quê? Nossa, tipo, sei um porquê agora, né? Quero dizer que deu certo porque eu respeitei o meu espaço, o meu tempo, o que eu gostava e me sentia bem fazendo, porque eu penso no seguinte, eu vou estar bem comigo para poder cuidar dele, cuidar da casa, cuidar de tudo que vem pós, né? Então, e eu dei conta super. E eu queria finalizar esse vídeo com uma reflexão para vocês. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes a nossa rotina é puxada, a gente tem 1000 coisas para fazer. Quando chega no final do dia, a gente já tá exausta, sem cabeça para pensar mais em nada, não quer mais nem ouvir, sequer, nem ver um celular, nem ver televisão, mas assim, eu queria que vocês pensassem assim, gurias, se eu tenho disposição para trabalhar,
eu tenho disposição para me cuidar, se eu tenho disposição para tal coisa, eu tenho para me amar. Sempre essa reflexão, se você tem energia para cuidar de outra pessoa, para fazer outras atividades, você tem que ter obrigatoriamente para você. Você tem que ser o seu primeiro amor, você tem que se amar. Uma reflexão que eu queria deixar para vocês é a seguinte, que eu falei agora. Faça mais do que te faz feliz. Tenha isso, um mantra, sabe? Na sua cabeça, tenha esse mantra. Você em primeiro lugar, faça mais do que te faz feliz. Vamos só começar com isso, certo? Nem que tu bote na tua cabeça o que eu posso fazer, o que eu gosto de fazer, que eu não estou fazendo, ou estou fazendo pouco. Seja o que for, gente. Se é beijar na boca, se é estar com a família, se é caminhar, se é fazer trilha, se é ir dar um mergulho no mar, se é correr, se é fazer um crossfit, se é leitura, se é ficar quietinho, se é dormir, não interessa. Eu só quero que você reflita o que você gosta de fazer, o que te faz feliz, que você está fazendo pouco. E aí você criar mecanismos de começar a inserir isso na sua vida, na sua rotina, para você de fato fazer mais. Prestar atenção nisso, você é seu primeiro amor, certo? Então faça mais do que te faz feliz. Vai ser a minha dica para vocês, pra gente encerrar esse vídeo hoje. E vocês têm que comentar pra mim, vocês têm que me dizerem, seguir lá meu Instagram, Golart Diana, que é primeiro o sobrenome e depois o nome. Tá, gurias? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu espero que de alguma forma vocês tenham se identificado, gostado, que eu possa ter contribuído pra vocês. É o primeiro de muitos e eu acho que essa jornada vai ser totalmente enriquecedora. Beijos!